Meus irmãos, antes de assentar, fale para o Senhor, agradeça, dê palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, por estar aqui essa noite. Obrigado porque o Senhor alcançou a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu poderia estar em tantos outros lugares, mas o Senhor me restaurou, o Senhor alcançou meu coração. Eu não tinha nada, Deus, de bom, mas o Senhor me amou e hoje eu sou filho de Deus. Glorifique o nome dEle. Podemos sentar agora, irmãos. Sempre eu peço aos irmãos ter paciência comigo, que fico um pouquinho nervoso, tá? Mas daqui a pouquinho melhor. Irmãos, esse ano o Senhor tem nos trazido uma palavra, uma direção, algo do coração de Deus, que está aqui em Jeremias 29, do 11 ao 13. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O pastor Marcelo traz uma convicção daquilo que o Senhor quer. Quando nós estávamos naquele culto à passagem do ano, o pastor Marcelo, e quando será ministrada para a igreja. E quando o pastor trouxe isso no culto à passagem do ano e depois falou comigo, eu tive uma confirmação. Então eu peço aos homens que tenham um pouquinho de paciência, mas o maravilhoso é que a palavra de Deus pode ser lida 10, 20, 100 vezes, sempre tem uma revelação, sempre tem algo mais. E nós vamos estar conversando essa noite sobre a questão do nosso livre-arbítrio e também das nossas atitudes. Mas nós vamos estar falando aqui, nós vamos falar sobre algumas passagens da Bíblia de algumas pessoas que pelas suas atitudes receberam a bênção de Deus, mas também pelas suas atitudes perderam aquilo que Deus tinha. O livre-arbítrio, irmãos, o dicionário diz que é bem assim, agora é o Google, né? Não é mais o dicionário. É o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho a seguir. Então nós temos, Deus nos dá isso, esse poder de escolha, de decisão, o nosso futuro, como foi falado ontem, o futuro na nossa vida, o futuro da nossa família, o futuro da nossa cidade, ou até mesmo o futuro da nossa nação. Porque dependendo, irmãos, do que nós não sabemos os propósitos que Deus tem na nossa vida. Aqui nós lemos que o Senhor, os planos de Deus, né, são planos de paz, né, e não de mal. Um futuro e uma esperança. Muitas vezes a palavra diz que os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, assim como o céu é distante da terra, assim a palavra do Senhor é os pensamentos do alto. Mas para a questão física, para a questão natural, nós não sabemos o que Deus pode fazer. Ah, mas eu estou aqui em Paranaguá e quem vai me achar aqui? Até a minha esposa, acho que foi uns 2 anos atrás, ela estava me mostrando que um colega de classe, ele é um cientista, e ele estava lá, ele veio, mostrou uma foto, ele nos Estados Unidos, estava junto com o Donald Trump lá, que estava visitando um laboratório. Mas depende do nosso posicionamento com Deus, depende da nossa decisão, o que nós faremos. Isso fala de uma atitude.
que tem caminho, às vezes nós vamos por caminhos que não são os caminhos de Deus, e nós não recebemos a promessa. Nós vemos que... estava no lugar errado. Nós vamos falar sobre algumas atitudes de algumas pessoas. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 22, do verso 16 ao 18, fala que Abraão, ele creu em Deus. Mas quando você começa a ver o começo ali de Abraão, ele creu, mas num determinado momento ele falou assim, olha, Sara falou, deu uma ideia para ele, poxa, eu já estou meio velho, você está velho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar minha serva aqui, e você vai ter um filho com ela. Que gerou Ismael, mas depois viu que não era aquilo, os planos de Deus. E os estudiosos falam que Ismael, todo o povo árabe é descendente de Ismael. E trouxe uma dor de cabeça grande para o povo de Israel. Mas quando ele entendeu o que Deus queria, ele alinhou o coração dele com a vontade de Deus. E o Senhor abençoou, e através da vida dele, foi abençoado muitas nações, inclusive nós que aqui estamos hoje. E às vezes nós também fazemos isso. Às vezes o Senhor nos fala alguma coisa, nos dá uma direção, mas nós queremos pegar alguns atalhos e não buscamos entender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para nós. Queremos dar uma ajudinha para o Senhor. Ou às vezes parece que demora, né? Às vezes nós queremos que Deus faça algo e parece que está demorando, e daí nós damos uma ajudinha. Às vezes, irmãos, pode ser alguma questão de também atitudes de perdão. Em Gênesis 41, 42 até o 45, ontem também foi lido alguma coisa falado sobre José. José, ele tinha tudo, irmãos, para dar errado. José, ele podia ser um homem que revoltado, com ira, querendo vingança. Mas a atitude dele, mediante o que Deus tinha falado e mostrado para ele, era olhar para o Senhor. Se nós tivéssemos passado, acho que 1/10 do que ele passou, a maioria de nós aqui com certeza não aguentaria. Ele foi traído pelos irmãos. Depois, quando ele chegou lá, o companheiro, lembra o companheiro de cela dele, ele foi uma benção, falou, livrou. Quando ele chegou lá, esqueceu e fala que ficou mais 2 anos, não foi 2 dias, 2 horas, ficou mais 2 anos na cadeia. Quando ele saiu, também, quando ele foi para a cadeia, por causa da mulher Potifar, ele podia ter criado um ódio mortal. Ele falou, um dia eu vou pegar essa mulher, um dia eu vou pegar esse Potifar, mas não. Nós não encontramos em lugar nenhum ele amaldiçoando ou ele falando de vingança. E você sabe o que Deus fez com a vida dele. Às vezes, irmãos, o Senhor nos pede uma atitude de perdão, de restauração. Eu sei, irmãos, às vezes tem pessoas que têm mágoas profundas do pai, da mãe, ou às vezes, quem sabe, teu pai, você nem sabe quem é o pai, ou teu pai te abandonou, maltratava tua mãe, maltratava teu pai, o teu pai maltratava tua mãe maltratava você. E às vezes nós ficamos com essas coisas no coração. E quando o Senhor fala que Ele tem algo bom para nós, isso nos impede de caminhar. Isso nos impede de ir mais adiante. Isso nos impede de receber a bênção de Deus. Nos impede de ir mais fundo. Eu sei que é difícil, irmãos.
Uma coisa que eu aprendi na caminhada com Deus e que eu olhava para Davi. Davi era um homem cheio de defeito e que pecou bastante. E falava que o Senhor amava Davi. Por que o Senhor amava Davi tanto? Porque Davi tinha um coração sincero com Deus. Se tem algo no teu coração, se tem alguma mágoa, se tem alguma tristeza, se tem alguma coisa que está te impedindo de receber a vontade de Deus, fale para o Senhor: Senhor, cura a minha alma, cura o meu coração, cura os meus sentimentos, para que eu possa caminhar, para que eu possa te buscar com o coração livre. Às vezes aquele peso. Medo e sentimentos de inferioridade. Quando nós vemos em Juízes 6, fala de Gideão. Gideão tinha muitos medos, muitas limitações, e existia um propósito de Deus para a vida dele. Mas ele buscou o Senhor. Ele se achava inferior, ele achava que não era ninguém. Quem sabe quando eu falei aqui, né, jovens, adolescentes, Deus pode usar a tua vida para fazer coisas grandiosas, até para a nossa nação. Você diz: eu não. Às vezes nós achamos que Deus não pode nos abençoar. Às vezes nós achamos que a bênção de Deus é algo apenas raso. E não recebemos a plenitude do que o Senhor deseja para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Mas a gente vê que Gideão, ele buscou o Senhor. E através da vida dele, não só ele foi liberto, mas todo um povo, toda uma nação foi liberta dos opressores, por causa de uma atitude. Por causa que ele colocou o coração diante de Deus. E falou: eu quero, Senhor. Eu quero. Eu tenho medo, eu acho que não consigo, mas eu vou seguir adiante. A santificação. Daniel, quando nós vemos o livro de Daniel, Daniel não se contaminou com os alimentos que Deus tinha falado para ele que eram impuros. Eles buscaram, ele com seus amigos, caminhar com o Senhor. Ele não adorou a imagem, ele teve fé. Ele teve fé, mesmo quando mediante a morte. Aqueles homens, aqueles amigos de Daniel, vocês sabem, foram jogados na fornalha. Daniel na cova dos leões. Mas mesmo assim ele cria na promessa de Deus. Não é fácil ter fé, irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos falar alguma coisinha para frente da fé. Questão de orgulho. Em 2 Reis 5, fala de Naamã. Ele venceu o orgulho, foi curado, conheceu o Senhor, teve sua família, sua vida transformada. Amados, às vezes Deus nos pede coisa fácil. Às vezes é um momento para você vir aqui, o Senhor diz: venha no culto, vá na célula. Ou quem sabe, às vezes o Senhor diz: não vá em determinado local, e eu vou te abençoar. O que Deus tinha pedido aqui, falado através do profeta, para Naamã era algo simples. Vá lá no rio, se banhe 7 vezes. Às vezes o Senhor fala coisas simples para nós fazermos. Às vezes fala: desligue um pouquinho o teu celular e vai ter um momento de comunhão com o Senhor. Desligue um pouquinho a televisão. Às vezes são coisas simples para nós, mas nós fazemos muitas vezes como Naamã e ficamos questionando: mas por quê? Não, mas assim não. Mas todo mundo coisa. Mas eu estou vendo a palavra. Mas não sei o quê. E ficamos questionando. Mas o Senhor sabe, eu estou cansado. O Senhor sabe da minha vida. O Senhor sabe, o Senhor sabe. E ficamos questionando. E perdemos
a bênção de Deus. Imagine se Naamã não tivesse feito. Ele tinha uma doença incurável. Naquela época, o pessoal de lepra, ninguém chegava perto, né, pastor? Era isolado. Todo mundo tinha medo de se contaminar. Como era ele na casa dele, na família, onde ele passava. Só que quando você lê em 2 Reis 15, ele fala assim: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele conheceu ao Senhor. A Bíblia não fala, mas com certeza ele chegou na casa dele. E ele chegou lá fazendo, estou curado. Mas como que foi curado isso daí? Existe um Deus em Israel. Com certeza onde ele passava. Agora existe alegria no coração dele, não era mais um homem isolado. E com certeza ele saía testemunhando. Há um Deus em Israel. Há um Deus vivo. Há um Deus que cura. Há um Deus que liberta. Há um Deus poderoso. E às vezes, irmãos, nós vivemos presos. Porque muitas vezes não queremos fazer coisas que estão ao nosso alcance. O Senhor não pede nada além do que nós podemos fazer. O Senhor não vai pedir para você, pega ali um tronco de árvore, amarra nas costas, anda 500 quilômetros. Ele não vai fazer isso. Só que às vezes o Senhor fala só, vá até ali. Vem aqui. Não vá ali. Não. E questionamos. Quando Samuel falou, olha, o Senhor vai tirar o teu reino. E o pior não foi só isso. A tua descendência também nunca mais subirá ao trono. A consequência, irmãos, para a nossa família. Às vezes o Senhor nos chama, às vezes o pastor está aqui, o Senhor quer fazer, você que deseja, saia dali e vem aqui. Não. Para quê? Eu estou aqui na cadeira, aqui mesmo. O Senhor que faz aqui, faz na cadeira, faz lá em casa, faz em qualquer lugar. E nós sempre questionamos. E nós se preocupamos, mas o que vão pensar? E questionamos a Deus. São pequenas coisas, irmãos, que quando nós olhamos para uma palavra, que existem pensamentos de paz e não de mal, que o Senhor quer transformar a nossa vida. São pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes que nos impedem. E se o Senhor está trazendo isso, porque o Senhor tem bênçãos para a tua vida, o Senhor quer derramar grandemente, e não quer que coisinhas às vezes aparentemente pequenas, mas que nos impedem de caminhar com Deus, nos impedem de receber a bênção de Deus. Atitudes que podem transformar. E esse peso é muito grande, não só a minha vida, mas a minha família, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. É um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Segunda Reis, não persistência. Em 2 Reis, do capítulo 13, do 15 ao 19, fala que quando Eliseu chegou para Joás, que era o rei de Israel, ele pediu para ele, atira as flechas para o ar. E fala que ele atirou 3 vezes e parou. E o profeta se indignou com ele, porque não teve persistência. Eu estava lembrando daquela palavra do semeador que fala da semente que caiu no meio dos espinhos.
fala que ela é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas as dificuldades, os prazeres do mundo sufocam essa semente, essa palavra. Aqui não teve persistência do rei. Às vezes nós recebemos uma palavra, uma direção de Deus, até nos animamos, mas dali a pouco nós tiramos os olhos do Senhor e buscamos outras coisas e não recebemos a bênção. Às vezes nós nos alegramos por um momento, mas depois os nossos afazeres nos impedem de continuar naquela direção. Amados, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham bastante, têm suas responsabilidades, mas uma coisa eu te falo, quando você vê a palavra do Senhor e você dizer: Deus, eu quero viver isso aqui, me ajuda, Senhor, me ajuda a caminhar, me ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, me ajuda a Te buscar. É uma oração esquisita, eu sempre faço a oração, é meio estranho, eu falo para o Senhor, é meio estranho, Senhor, me ajuda a Te buscar, eu sempre falo isso para o Senhor, me ajuda a Te buscar, porque tudo vem de Ti. Me dá força, me dá capacidade, me dá bom ânimo para cada dia buscar mais ao Senhor. Se está difícil, irmão, se você não tem conseguido, se às vezes você tem desanimado, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta, Senhor, estou triste, estou desanimado, estou angustiado, Senhor, estou chateado, mas me levanta. Mas o Senhor falou para mim numa direção, eu fui na outra, caí, dei com a cara no chão, me machuquei, agora estou aqui triste. Mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor te levanta, o Senhor te restaura, o Senhor te renova. Busque ao Senhor de todo o coração. Coloca o teu coração, coloca teus sentimentos, tuas forças diante do Senhor. E com certeza experimentaremos, irmãos, um sobrenatural de Deus. Experimentaremos a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Porque Ele não mente. Se Ele está falando, busque, que você vai receber, é porque nós vamos receber. Não tem como buscar, eu busquei, mas não deu certo. Se nós buscarmos, o Senhor nos ouve. 2 Reis, essa vamos ler. 2 Reis 20. Nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 6. Acharam, irmãos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a... Eu falei isso a Ezequias, né? Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria
te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aqui, irmãos, Ezequias recebeu uma palavra, e não era uma palavra de qualquer um. Veio o profeta Isaías e disse: o Senhor disse que agora você vai morrer. Arruma aí a tua casa, tuas coisas, deixa em ordem. Só que fala que, amar, alguma coisa tinha no coração de Ezequias. Porque ele fala: Senhor, lembra-te. Lembra de como andei contigo. Aqui não fala, mas com certeza ele deve ter falado: lembra das tuas promessas, Deus. Lembra da tua promessa sobre este povo. Lembra sobre a promessa sobre a minha vida, sobre meus filhos. Lembra, Senhor. Lembra-te de mim. Eu quero, Deus. Eu quero que o Senhor cumpra a tua palavra, a tua vontade. É uma palavra difícil, irmãos. Às vezes nós passamos situações terríveis. Essa questão de fé, irmãos, não é fácil para ninguém. Porque fé é você crer no que você não vê. Muitas vezes naquela situação mais terrível, tudo está contrário. Mas existe uma palavra de Deus. O ano passado aconteceu algumas coisas comigo. E agora no final do ano, no dia 31, antes de vir para o culto, eu estava ajudando a preparar a janta lá com a família. E o Senhor fez eu lembrar, trouxe uma coisa no meu coração. Ele falou assim: você lembra que o Senhor trouxe aquilo assim, o que eu orei o ano passado, no final do ano, quando nós estávamos com a família. Eu tinha orado, irmãos, porque o meu pai é uma pessoa que tem bastante enfermidade. E no final de 2022, quando eu orei, nós estávamos orando lá pelo alimento, de repente eu falei: não, em nome de Jesus, vai ser um ano que Deus vai operar milagres na tua vida. Vai ser um ano que Deus operará milagres e fará coisas grandiosas na tua vida. Mas eu esqueci. O ano passado, em 2 ocasiões pelo menos, eu tenho orado para meu pai faz bastante tempo, irmãos. E uma situação, ele foi para a UTI, ele já tinha ido algumas outras vezes, mas saía tranquilo. E após, geralmente ficava 2 dias, ficou vários dias, ficou no 5º dia. A minha esposa estava comigo e viu. Ele estava com uma infecção, mudaram o remédio, a infecção piorou, e piorou de forma muito rápida. E quando eu fui visitá-lo, já estava inconsciente. Nós fomos na hora do almoço. Quando nós chegamos no final da tarde, na outra visita, tinha piorado muito, muito, em poucas horas. E eu saí dali, irmãos, com sentimento, eu falei: Deus, existe. Ao mesmo tempo eu lembrei quando eu tinha perdido minha mãe, que foi uma situação parecida. E dali tinha 2 sentimentos. Um do homem: eu nunca mais vou vê-lo vivo. E o outro do Espírito: existe uma promessa de Deus. E aquilo que nós oramos e colocamos diante de Deus não é desperdiçado. Resumindo, no dia seguinte, minha madrasta foi para lá cedo, desesperada, que tinha falado para ela como que estava. E a visita era 11 horas da manhã, ela conseguiu entrar cedo. Ela me fez chamada de vídeo 7 horas da manhã. O meu pai conversando, de boa. Falei: o que você está tão preocupado? O que está acontecendo? E estava bom. Quando eu cheguei lá para a visita, eu não entrei na UTI porque ele teve alta da UTI. Então, assim, aquilo que Deus fala, irmãos, nós estamos falando também de fé. Quando nós oramos, tudo aquilo que você coloca diante de Deus, quem sabe se diz: faz tempo que eu estou orando e nada acontece. A fé. 2 meses depois, eu cheguei, perto de 2 meses, quando eu cheguei lá no apartamento do meu pai, que eu entrei, conversando, daqui a pouco começou a tossir,
e parou de respirar de repente. Mexeu o braço e nada, arrochou tudo, parou de respirar e virou o olho e desmaiou na minha frente. Eu falei, agora vai morrer vai morrer. Uma promessa de Deus. Sei lá quanto tempo fiquei. Mas daqui a pouco começou a respirar. Saiu umas coisas assim estranhas da boca. E voltou. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmãos? E daí, quando chegou no final do ano, eu estava lembrando disso. E daí, quando nós estávamos lá, que nós íamos jantar, era um pouco antes de vir para o culto, daí me pediu assim, minha madrasta pediu, você ora aqui por nós. E eu lembrei disso. E daí eu falei assim, Deus, aquilo que nós pedimos, Ele faz. Mas os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz. O Senhor quer nos abençoar. Mas nós precisamos buscá-lo de todo o coração, precisamos entregar o nosso coração, porque ali tinha várias pessoas que não conheciam Jesus. Eu falei, Deus faz, está aqui a prova. Eu falei, está aqui, vivo, a prova que Deus faz. Mas os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal. Mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos colocar o coração diante de Deus, para que a promessa de Deus seja estabelecida. E quando eu cheguei aqui, o pastor trouxe a palavra. Então, irmãos, quem sabe você diz assim, mas eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se tem algo aí que te aprisiona, que te angustia, que te impede de caminhar, que te impede de buscar. Mas eu estou falando isso porque às vezes nós ficamos assim, você não sabe como que é lá na minha casa, você não conhece a minha família, você não sabe as dificuldades. Eu estou falando uma situaçãozinha meio por cima. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos angústias, todos nós temos problemas. Jesus falou que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, que deveríamos olhar para Ele, irmãos. Para de ficar aí, mas irmão, lá em casa, lá não tem jeito, a minha vida não tem jeito, meu filho lá não tem... Para, ora, busca, recebe a palavra de Deus. Faça desse um ano, em nome de Jesus, que a promessa seja estabelecida, que a palavra de Deus seja estabelecida, que os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus sejam estabelecidos na tua vida, na tua família. Mas muitas vezes nós não queremos buscar, muitas vezes nós não queremos orar, muitas vezes coisinhas pequenas que nos prendem, nós não queremos deixar, e não recebemos. E depois nós ficamos achando, não, mas o problema acho que está com Deus. Que não era aquela palavra ali, eu acho que não era bem para mim. Mesmo em meio às situações mais terríveis, o Senhor nos ajudará e até mesmo enviará pessoas para nos ajudar a carregar o fardo e a cumprir o propósito. Lembra lá, irmãos, em Mateus 27, 32, quando vocês olham lá, que Jesus estava carregando aquela cruz, fala que o Pai enviou o Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz e cumprir o propósito e a vontade de Deus ser estabelecida. Muitas vezes o Senhor vai colocar pessoas na tua vida, irmãos, que vai estar falando, vai estar te ajudando, vai estar te orientando. Muitas vezes aqui no culto, no púlpito, a palavra. O Senhor nos ajuda em meio a situações mais adversas, para que o propósito e a vontade dEle seja estabelecida. Mas esse livre-arbítrio depende de nós. A força vem dEle, a capacidade vem dEle, o milagre vem dEle.
Tudo vem dele. Só o livre-arbítrio que não. Esse é nosso. Oh, cadê o irmão Luiz? Luiz, dá para subir os irmãos aqui do louvor? O que seria de nós se não tivéssemos ouvido a voz de Deus e aceitado a Jesus como Senhor e Salvador? Se nós não tivéssemos tido essa atitude um dia, irmãos, como o pastor Marcelo falou ontem no culto, se não plantarmos o novo hoje, não colheremos o novo de Deus amanhã. Se não tivermos uma atitude diferente hoje, não experimentaremos a vontade de Deus sendo estabelecida amanhã. Ouça a voz de Deus, tenha fé, busque ao Senhor de todo o teu coração, experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida e na sua família, pois os pensamentos dEle são de paz e não de mal. Não desista. Um futuro e uma esperança. Não desista dos propósitos de Deus. Eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar nessa noite. Mas dependendo do que o Senhor está falando ao teu coração, a posição que você tomar hoje, vai mudar e transformar a tua vida. Não só nesse ano, mas para toda a tua existência aqui na terra. Tome uma atitude hoje, irmão, minha irmã. Tome um posicionamento hoje de buscar o Senhor. E se alguma coisa aí está te atrapalhando, ou quem sabe alguma outra situação que não foi falado aqui essa noite, algo que está te angustiando, te prendendo, impedindo que você caminhe, que você busque. Vamos colocar de pé, irmãos?